Bom, vamos lá, eu vou então começar assim, começar me apresentando para quem ainda não me conhece, para quem é novo aqui, que entrou há pouco tempo lá no mini curso, ou que está começando aqui, por aqui, né. Eu sou a Andresa, eu sou a mãe da Elisa e do Gabriel. A Elisa, ela vai fazer 11 anos, ela é minha filhinha transplantada, muitos já conhecem a história dela, uma história muito bonita de superação e de vitórias. E o Gabriel é o meu menininho de 7 anos, que tem síndrome de Down e autismo. Eu também sou pedagoga, eu atuo na educação infantil, que eu gosto muito, adoro estar junto com as crianças pequenas. É muito bom, a gente aprende muito com elas. E eu também sou educadora parental e especialista mesmo em maternidade atípica. E o que que é, né? Às vezes a gente ouve falar de educador parental, mas o que que é isso? Por que que existe hoje esse profissional, né? Então, o educador parental, ele é um profissional especializado na infância, e defensor da infância. Então, ele conhece muito sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento emocional, sobre comportamentos, fases, né? Quais são as fases de desenvolvimento, o que é esperado para a criança. E eu ajudo os pais quando eles enfrentam desafios, principalmente de comportamento. Então, essa mãe geralmente chega para mim com algum desafio ali que ela não está conseguindo lidar, e eu, junto com ela, ajudo ela a encontrar soluções, desenvolver habilidades para lidar melhor, para entender o que, que o filho dela ali está buscando além daquele comportamento. Então, é um trabalho que eu amo fazer, e vocês sabem que eu falo muito agora sobre maternidade consciente, e foi verdadeiramente o que mudou a minha trajetória com os meus filhos. Vamos lá, então, vamos começar a falar mais especificamente sobre a paciência. Quem de nós nunca perdeu com os nossos filhos, né? E quantas vezes a gente eh, se arrepende, e eu fiquei pensando quando a paciência, quando aquele descontrole passa, como a gente se sente num vazio, né? Num medo de ter feito coisa errada. E eu vou deixar aqui só a tela, só a minha tela aqui, que eu acho que fica melhor, né? Depois a gente coloca os outros slides, tá bom? Aqui. Agora ficou melhor. Então, existe esse antes, né, que a gente muitas vezes não consegue raciocinar, e tem o depois também, né, aquele vazio, aquele arrependimento, e como é difícil a gente ter paciência dentro da maternidade atípica, diante de tantas demandas e desafios, né, comportamentos que a gente não entende, a inflexibilidade dos nossos filhos, eh, a imaturidade cognitiva deles, eh, as responsabilidades que a gente tem todos os dias, a correria, o cansaço extremo, tudo isso colabora para que, quando chega lá, no vamos ver com os nossos filhos, a gente perde o controle. E lembrando, assim, quando comecei a pensar sobre esse tema, me veio muito a minha história, e eu tenho que contar ela para vocês, porque eu me vejo há alguns anos atrás e me vejo hoje, eu me vejo muito diferente. E isso é algo, assim, que me deixa feliz, porque eu trilhei um caminho que foi muito dolorido no começo e que veio se transformando, e que ainda estou, é claro, no processo de transformação, porque é um caminhar todos os dias, e a gente não é perfeita. Então a gente erra, a gente volta atrás, a gente refaz o caminho, mas, olhando lá para trás, para o começo, eu me vi muito impaciente, muito perdida. E verdadeiramente,
essa desconexão, assim, com os meus filhos, essa impaciência mesmo que ali estava presente, foi quando o Gabriel estava perto ali de uns 3 anos de idade, quando eu comecei a notar alguns comportamentos dele, alguns comportamentos difíceis que eu não entendia, que parecia ali muito diferente das outras crianças que eu conhecia. E aquilo foi me trazendo assim uma angústia, porque o Gabriel fazia terapias num lugar que tinha muita criança com autismo. E eu olhava aquelas mães com pena mesmo, sabe, gente? Porque eu falava, gente, essa vida é muito difícil. Que bom que meu filho não tem. Mas ao mesmo tempo, como eu notava muito aquelas crianças, eu comecei a notar ali comportamentos parecidos com os do Gabriel e não conseguia lidar. Comecei a desconfiar de algumas coisas, mas como eu via que ele não estava se desenvolvendo como deveria, como a gente olha muito ali para a grama do vizinho, né? E eu falava, gente, mas o Gabriel não está indo como ele tinha que ir, está muito fora. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei, como acho que vocês também fazem aí, procurar entender mais sobre o desenvolvimento do Gabriel ali dentro do diagnóstico dele. Primeiro, ainda por enquanto, era só o diagnóstico da síndrome de Down, ainda não tinha presença do autismo, assim, fechado o laudo. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que estimular meu filho, porque estou vendo que só as terapias não estão dando certo. Fui lá, comprei um curso com uma professora montessoriana que passava um monte não sei se vocês já fizeram aqui, se tem filhos aí com síndrome de Down, mas é uma metodologia diferente, é muito legal. Eu fiquei muito empolgada quando eu comecei a aprender e tal. Aí comprei lá as coisas que ela pediu, tudo certinho. Quando eu ia fazer com o Gabriel, não dava certo. Eu pegava, eu sentava com ele, ele já fugia, ele já ia embora. E aquilo já começou a me deixar angustiada, que eu falava, gente, mas eu tenho que fazer, meu filho tá perdendo, eu tenho que fazer. E aí, nesse meio tempo, eu fazia assim, 3, 4 minutos com ele por dia, não conseguia fazer mais, ia dormir extremamente irritada, nervosa, porque não tinha conseguido fazer e tinha que pensar no outro dia as coisas que eu tinha que fazer com ele. Então, tudo isso, assim, foi me desconectando dele. E aí, nesse meio tempo, veio também a questão do diagnóstico do autismo. Comecei a ir atrás para entender melhor o Gabriel, por que ele não estava indo bem, por que eu não estava conseguindo fazer as atividades com ele e tudo. E aí, a gente fechou, depois de vários meses de busca, fechamos o diagnóstico de autismo. Para mim, no primeiro momento, foi um alívio. Eu falei, bom, agora tá tudo resolvido, tá tudo bem. E comecei a buscar outras terapias, tal, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia lidar com o Gabriel, não conseguia lidar com os comportamentos dele. Eu já acordava numa impaciência muito grande, porque eu sabia que eu tinha que passar por toda aquela angústia de novo, sem conseguir fazer absolutamente nada, perdendo a paciência em coisas muito pequenas. E eu falava, gente, eu não sei mais quem eu sou nessa história. Estou muito cansada. Aí chegava a noite, o Gabriel não dormia. Eu sei o que eu estou falando aqui. Vai ressoar aí em vocês, porque tenho certeza que vocês ou passam ou já passaram por essas situações. E aí, eu não conseguia, e cada vez me aprofundando, mesmo assim me aprofundando cada vez mais no diagnóstico, buscando ali entender, fui fazer outros cursos, fui fazer curso de como lidar com os comportamentos difíceis, um curso presencial super bom, depois eu fiz outro só de autismo, e fui me aprofundando, achando que isso seria a solução para aquilo que eu estava vivendo com meu filho. E o que acontecia no meu dia a dia? A gente se perdia. Eu me perdia junto com ele. Aí veio a questão do desfraude, que foi uma das assim das coisas mais difíceis que eu passei com o Gabriel.
porque eu fui lá, aprendi tudo sobre desfraude, tudo sobre desfraude. E ali, ainda numa situação de ter o controle da situação, de precisar ter o controle da situação. E eu, vou baixar um pouquinho a tela aqui. Aí fui lá, tirei a fralda dele, a partir de hoje você não vai usar mais fralda, nananã. E o que aconteceu? Os inúmeros os números, como que fala? Escapes. E ele fazia xixi, cocô em todo lugar, e todo mundo falava para mim: se você voltar com a fralda, ele vai desaprender, é assim mesmo. E, gente, horrível. Ele fazia cocô e xixi pela casa, onde ele. E aquilo, e, assim, só de eu pensar nessa situação, eu ficava totalmente angustiada, nervosa, irritada, e comecei mesmo num processo ali de agressão verbal, às vezes de uma agressão física. Estou falando que realmente aconteceu comigo. E, meu Deus, quando a gente chega num ponto desse, é quase o fundo do poço. E eu me martirizava muito por causa dessas coisas, porque eu falava: olha que ponto que eu estou chegando, eu não consigo mais olhar para o meu filho, eu só olho o diagnóstico, eu só olho as coisas que eu não consigo fazer, eu só olho para as coisas que ele não consegue fazer, porque eu coloquei uma expectativa e essas expectativas não estão acontecendo. Então, era um dia muito difícil, era uma noite muito difícil. O Gabriel ficou no estado de hiperalerta, de hiperreação. Então, se ele despertava à noite, acabava tudo. Aí o meu nervoso triplicava e era muito difícil. Então, as agressões foram com ele, foram comigo mesma, foram com a minha filha, porque ela, nesse meio, nessa bagunça, ela também sentiu muito, porque ela me via ali exausta e eu muitas vezes jogava nela essa responsabilidade, uma menininha de 6 anos que não tinha nada a ver com aquilo tudo, com aquele turbilhão de coisas, e eu muito impaciente com ela também, exigindo dela coisas que ela não poderia também me dar. Então, foi uma completa desilusão da vida. Foi um fundo do poço onde eu via a minha maternidade como uma maternidade infeliz, né? Eu não tinha prazer mais. E eu falava: gente, mas não é possível, eu queria só ser mãe dos meus filhos, e não conseguia. E aí eu comecei a buscar outras fontes, que eu falava: gente, eu preciso pensar de uma outra forma. Não é possível que eu não possa ser mãe do meu filho e criar uma relação de vínculo, de amor, sem que eu tenha que me ver obrigada a fazer todas as coisas com ele, que eu possa ter uma naturalidade, que eu possa sentar com ele e ser feliz com os meus filhos. E fui atrás, comecei a ouvir sobre maternidade consciente, que fala muito da relação, que fala muito dos sentimentos, que fala muito do sentir, da gente, porque quando a gente está na maternidade atípica, a gente é a guerreira. Então parece que o sentir tristeza, o sentir raiva não são permitidos, e a gente entra num buraco, porque eu preciso sentir, eu preciso passar pelo processo, um processo de luto, um processo de negação, para que eu consiga emergir de uma outra forma. E aí comecei a entender que essa relação, ela podia dar certo. Só que eu olhava, eu escutava e estudava muito, fui fazer as certificações, mas ainda não me sentia inserida, porque eu ouvia elas falando sobre a maternidade consciente, sobre a maternidade, sobre educação positiva, sobre relação, mas nunca ninguém falava da maternidade atípica. E eu falava: gente, mas espera aí, no primeiro momento eu me sentia ali quase que como um peixe fora d'água. Eu falava: mas isso aí também não está servindo para mim. Mas aos poucos eu fui entendendo, né, como é que eu poderia
melhorar a minha relação, como é que eu poderia enxergar o Gabriel de uma outra forma, sem o peso do diagnóstico. Comecei a entender sobre necessidades básicas, que a gente esquece que os nossos filhos precisam de proteção, precisam de amor, precisam se sentirem confiantes, com autoestima. A gente esquece, não é que a gente esquece, roubam isso da gente. E aí eu comecei a buscar verdadeiramente essas coisas que são tão essenciais. E quando a gente coloca o filho da gente no colo, eles estão se sentindo amados, eles estão se sentindo protegidos, eles estão fortalecendo, se fortalecendo para se desenvolverem, para quando eles buscarem autonomia, eles consigam caminhar, né? Então o meu sentir foi modificando, porque eu comecei a também a enxergar que a minha vida e a minha infância, eu acabava, o que eu vivi na minha infância, eu acabava replicando, né, com os meus filhos. Então, a questão do controle, a questão do não deixar também que eles sintam. Quantas vezes eu ouvi falar que a birra eu tinha que ignorar, virar as costas para o meu filho, e aquilo me deixava muito mal, porque eu falava, gente, meu filho está precisando de mim, estão me ensinando a virar as costas para ele. Quem nunca ouviu sobre isso? E aí eu comecei a olhar de verdade. Então, quando meu filho tinha uma crise, quando ele tem as crises dele, eu consigo respirar, eu consigo me centrar, né? Ter buscar essa reflexão antes do agir, e tudo foi mudando. Gente, é uma virada de chave, é um caminho incrível, assim, que assim como eu, vocês também podem conseguir, né? E aí, eu queria falar assim, um pouco mais sobre como é que funciona essa questão desse descontrole. Por que a gente se descontrola na nossa maternidade, no nosso dia a dia? Quantas coisas, né, acontecem que fazem a gente ser reativa, fazem a gente gritar, fazem a gente perder ali, agir de uma forma quase que inconsciente, né? Então, assim, explicando mais teoricamente, para vocês irem percebendo como é que as coisas funcionam. O nosso cérebro, ele é cheio de conexões, que são caminhos, tá? Caminhos. Então, o que a gente recebe, por exemplo, está acontecendo alguma coisa com os nossos filhos. Então, a gente tem, assim, duas partes importantes no cérebro. Uma, que é uma parte mais primitiva, que nasce com a gente, que é o nosso cérebro mais emocional, também chamado de cérebro mamífero mesmo, que é uma parte de sobrevivência. Então, é ali que a gente recebe primeiro os estímulos, as informações, são processadas primeiro nesse cérebro, que precisa é, agir para que a gente sobreviva, vamos dizer assim. Então, quando a gente nasce, o choro, os movimentos, tudo são ligados nesse primeiro cérebro. E a gente tem um outro, que é aqui na frente, que é o nosso córtex frontal, que é onde está o nosso sistema mais racional, e é onde acontece a inteligência, as ações pensadas, né? Que são chamadas, eu coloquei aqui, controle inibitório. Estava procurando essa palavra. Então, esse aqui tá aqui, esse controle inibitório, que ele se desenvolve ao longo do tempo. Então, olha só como acontece. A gente recebe, tá lá, nosso filho fez algum comportamento ali que nos desafiou, que ali deu, né? A gente recebe essas informações através dos nossos sentidos, então, audição, visão, olfato, tudo isso é processado primeiro nesse cérebro lá, o primitivo, que manda uma mensagem assim: ou você tem que reagir, você tem que fugir, ou você tem que atacar, porque são ações de sobrevivência. Só que o cérebro nosso que está aqui, né, nosso controle inibitório, essas informações saem de lá e vêm aqui para frente, e o sistema inibitório fala assim: opa, peraí, calma,
calma, que não é um alarme, não é um perigo iminente, não. Vamos, respira, tem uma forma diferente de você agir, vamos, vamos dar uma pausinha e vamos agir de uma forma diferente. Só que, o que acontece com a gente? Como é que a gente desenvolve esse pré-frontal aqui, essa parte mais racional? Com um adulto que corregula as nossas emoções. Então, quando a gente era pequeno e a gente chorava e a gente estava precisando de alguma coisa, os nossos pais não nos atendiam, a gente não era acolhido, porque a educação tradicional nos ensina isso, a gente não desenvolveu esse caminho, né, para esse cérebro aqui, que consegue raciocinar de uma forma mais correta, mais gentil. Esse caminho ficou fraco na cabeça da gente, no nosso cérebro. E aí, como é que a gente faz? Então, o nosso cérebro, ele aprende a receber as coisas e a reagir, a receber as coisas e a reagir. E quantas coisas nos remetem a isso, né? Os comportamentos dos nossos filhos, quando a gente está muito cansada, tudo isso são gatilhos. Quando a gente também tem necessidades nossas que não estão sendo atendidas, a fome, o próprio cansaço, o bem-estar, nosso bem-estar, né? Que a gente deixa muito de lado. Então, assim, eu não consigo fazer coisas para mim, aquilo vai me deixando hiperreativa. Então, o nosso cérebro funciona assim. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desenvolver essa habilidade de pensar, de raciocinar, de parar, né? Quantas vezes a gente quer parar para refletir antes de falar? E quando a gente vai lá, já falou. A gente quer refletir antes de agir com os nossos filhos, mas quando a gente vê, já foi. Então, é um novo caminho, é uma nova forma de fazer as coisas. E como é que a gente faz isso? A gente tem que ter, primeiro, persistência e constância. Né? Entender que é um caminhar, que você vai começar a ensinar o seu cérebro a agir de forma diferente. E como que eu faço isso? Eu faço com pausas. Eu tenho que pausar a minha mente e analisar o que eu estou sentindo. Lembram aqui do áudio curso? O que eu falei para vocês lá nos primeiros áudios? Para pensar, para sentir, anota se for preciso aquilo que você está passando. Não tenha medo de sentir, porque quando a gente para, quando a gente sente, a gente consegue dar essa pausa para o nosso cérebro, fazer com que ele pense, com que ele haja e não reaja. Quantas vezes, né, esses áudios te fortaleceram e te fizeram parar para pensar. Tenho certeza que isso aconteceu com vocês. E a gente pode também, além desse ouvir, assim, tem outras formas. A gente pode dar uma pausa, fazendo uma pequena meditação, parando um pouquinho para ouvir uma música. E isso você vai treinando todos os dias para que você consiga. Porque o que acontece? O que vai acontecendo com o cérebro? Toda vez que acontece alguma coisa, vem aqui age mais rápido que aqui, que esse primitivo. Ele fala, opa, 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 que é o que você vai conseguir realizar. Então, é ali um dia a dia e é uma nova forma de viver. Deixa eu passar outro slide aqui. Vou deixar aqui. Então, é justamente isso. A gente mudar o jeito tradicional para um novo olhar. Um novo olhar para nós, um novo olhar para os nossos filhos, né? E como é importante a gente buscar isso no nosso dia a dia, porque é verdadeiramente essas coisas que vão fazer diferença na nossa vida. E não é só com os nossos filhos, não. É com os nossos companheiros, é com os nossos outros filhos, é com a nossa vida profissional.
E por isso eu trouxe uma novidade para vocês, para que a gente continue nesse caminhar. Vou mostrar aqui para vocês. Depois eu vou ler direitinho aqui os comentários, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para falar. Não, vou passar aqui o outro. Então, eu trouxe uma surpresa para vocês, né? E o caminho é esse: ser um pouquinho melhor a cada dia, e não é do dia para a noite. Isso é o que a gente tem que estar sempre em mente, pensando. E assim, por que eu coloquei isso, que não é do dia para a noite? Porque a gente continua errando, continua, né, tendo dificuldades com os nossos filhos. Mas a diferença vai estar na reflexão. E mesmo que a gente erre, a gente consegue refazer esse caminho. Poxa, eu vou dar uns passinhos atrás e vou refazer de uma forma diferente. Porque quando a gente também, olha só, o caminho, resumindo assim, primeiro eu me observo, observo os meus sentimentos, me regulo emocionalmente, me acalmo, me tranquilizo, olho para o meu filho, percebo as emoções dele e co-regulo as emoções. E com isso, eu promovo um apego seguro. E o que é esse apego seguro? Eu estou proporcionando a ele ferramentas, eu estou proporcionando a ele proteção, amor. Eu estou munindo o meu filho de tudo o que ele precisa para se desenvolver plenamente. Olha que lindo. E isso a gente consegue fazer todos os dias na nossa caminhada. Todos os dias. Nas coisas mais simples da nossa maternidade. É por isso que eu falo que a gente pode sim ter mais leveza quando a gente muda esse olhar. Gente, deixa eu só ligar aqui, que eu acho que meu. Deixa eu só um minutinho, peraí. Deixa eu ver se eu consegui carregar aqui. É só um pouquinho, gente. Só um minutinho aqui que eu esqueci de carregar o. Peraí. Bom, eu acho que agora está. Deixa eu só. Não. Imprevistos acontecem. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Voltei. Voltei, gente. Então, vamos lá. Então, esse é o caminho e eu preparei uma surpresa para vocês, para que vocês continuem comigo nesse caminhar. Olha só, vou colocar aqui. Vou deixar aqui, ó. Isso, voltei. Tava quase acabando a bateria. Gente, me desculpem, tá? Vamos lá. O que eu estou preparando para vocês aqui? Para que a gente dê continuidade a esse processo, a esse caminhar, eu criei aí o áudio curso para dar sequência mesmo. Então, para que eu não quero deixar vocês sozinhas. Agora que vocês conheceram esse novo caminho. E como é que ele vai funcionar? Ai, meu Deus, e agora? Olha, gente, eu preparei algo muito especial, de verdade, porque é uma primeira turma, é algo que eu sonhei, que eu quero muito dividir com vocês. Então, é o mesmo formato que vocês já tiveram ali a oportunidade de conhecer. Então, você vai poder ouvir quando você quiser. Não tem horário, áudios curtos, que vai te fazer continuar nessas pausas, nessas reflexões, vai conseguir adaptar na sua rotina. É de fácil acesso,
porque assim, não vai precisar baixar nenhum aplicativo diferente, é do jeito que está lá dentro do seu WhatsApp. E vão ter áudios de segunda, quarta e sexta. E eu preparei outras surpresas também para vocês, olha só. Então, dentro desse áudio curso, que vai ser mensal, vai ter um encontro ao vivo por mês. E a gente vai continuar com nossa rede de apoio, a gente vai poder trocar experiências, tirar dúvidas dentro desse encontro online, tá bom? Porque a gente vai entrar numa rede de transmissão, que vai ser aquela do WhatsApp, onde você vai simplesmente ouvir. E nesses encontros online, a gente vai ter essa oportunidade que a gente está tendo aqui, agora, tá bom? E vai ter algumas palestras específicas para quê? Para dar mais suporte para vocês, né? Porque quando a gente está num novo caminho, a gente precisa estar ali bem fortalecida para que a gente dê passos firmes, confiantes, né? E fale, será que eu estou indo pelo caminho certo? Então, essas palestras têm esse intuito também. E para a gente poder tirar dúvidas, tá bom? E é tudo voltado mesmo para a nossa prática, para o dia a dia, para que a gente consiga ali. Lembrei do áudio, vou fazer aqui com meu filho. Essa a ideia. E aí, que mais que tem de bom? Olha só, eu trouxe presentes para vocês, presentes. Como eu falei lá no começo, eu sou educadora parental, eu atendo mães, e eu vou dar para 5 primeiras inscritas esse bônus de um atendimento individual comigo, tá bom? Um atendimento de 1 hora, onde você vai trazer algo específico da sua maternidade, do seu filho, que você precisa solucionar, que você precisa lidar melhor, que você precisa entender. Então, eu vou te ajudar nesse processo. A gente também está trazendo um e-book, que é o livro das 5 linguagens do amor das crianças, que são formas diferentes da gente demonstrar amor. Você sabia que o serviço é uma linguagem de amor? Quando você vai lá, faz um pratinho lindo para o seu filho, coloca para ele, é uma forma de demonstrar amor. Então, esse e-book também vai te fortalecer quando você precisa demonstrar amor de outras formas. A gente vai ter uma palestra online com a psicóloga Lorena Prats, não sei se alguém aqui conhece. Eu passei por diversos processos com ela, gosto muito, e ela fala diretamente para a mulher, para a mãe. Ela é muito engajada com o mundo da maternidade atípica. Ela não é mãe atípica, mas ela conhece, ela é engajada. Eu conheço ela há muito tempo e ela acompanhou toda a minha trajetória, me ajudou muito. Então, ela vai trazer essa questão da saúde mental, nossa saúde mental. O que a gente pode fazer para melhorar? O que é essa saúde mental? O que é um autocuidado real e possível para nós, né? E também tem um outro bônus, que é uma palestra online com uma especialista em telas, que também é educadora parental, que ela vai dar orientações sobre o uso, porque até quando eu quis trazer essa palestra, eu fiquei pensando assim, poxa, mas a gente usa muito o celular, nossos filhos usam, e ele acaba sendo um suporte. Mas a gente vai entender como a gente pode também adaptar, né? A gente tirar em alguns momentos, como é que a gente faz isso, né? Como a gente consegue interagir com os nossos filhos, às vezes com a tela mesmo. Então, ela vai trazer isso com muita proximidade, com muita empatia para vocês, tá bom? E para finalizar, vamos aqui para o investimento. Claro, a gente tem que saber o que é isso, né? Então, de verdade, eu fiz um valor assim para que você esteja comigo de verdade, tá? É um valor muito, muito especial para essa primeira turma, para que a gente seja uma turma muito linda, muito engajada, muito próxima uma da outra. E é um preço, assim, que é outro presente. E vai ser só para essa turma mesmo, de verdade. E é assim, gente, é igual Netflix. Você paga um mês, se você não conseguir pagar o outro mês, você para, né, de receber os áudios
e no outro mês você volta, tá? Não tem um compromisso ali de vários meses, não, tá bom? É que para você se sentir realmente livre para você fazer o que você achar melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem. E aí, como é que faz agora? Qual é o próximo passo? Já vai um link lá no grupo do WhatsApp que vocês estão, para que você possa fazer a inscrição e já entrar para o audiocurso, tá bom? Super simples, você vai fazer um cadastro lá muito rápido, muito tranquilo, e vai entrar numa linha de transmissão, que é um outro WhatsApp para receber os áudios, tá bom? Deixa eu ver. E aí, as dúvidas também, vocês podem tirar lá pelo WhatsApp, nos comentários, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês sabem que esse processo é um processo que muitos que me conhecem sabem da minha transformação, da transformação dos meus filhos, e eu desejo muito que vocês estejam comigo, muito mesmo. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, nos comentários. Quem quiser colocar alguma dúvida aqui, pode colocar, tá bom? A gente pode já tirar algumas dúvidas. A Adriana aqui falou maravilhosa explicação. É isso, maravilhosa. Pri, obrigada. A Aline falou aqui, descrevendo a minha vida. Pois é, eu sei, porque eu sei que vocês passam por isso. E eu recebo muitas mensagens, eu recebi algumas mensagens já do audiocurso, aquele que vocês participaram, de transformações no dia a dia, né? Uma mãe me mandou hoje, agora há pouco até, falou, Andresa, eu estou conseguindo olhar para o meu filho de uma forma diferente, né? O comportamento que ele tinha lá, que me irritava, eu consegui olhar de uma outra forma, entender ele de uma outra forma, isso foi muito transformador, foi essa palavra que ela usou. Eu fico muito feliz, porque, de verdade, muitas pessoas falam sobre maternidade atípica, mas poucas têm essa, eu acho que nenhuma tem essa abordagem que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Porque ou se fala da maternidade atípica em relação a cursos, pode, Priscila, pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Não tem uma data específica, não. Ou a gente aprende muito sobre o diagnóstico, ou a gente aprende muito manejos de como lidar de uma forma muito técnica com os filhos, ou a gente ouve ali falar sobre a maternidade consciente, sobre a educação positiva, mas do ponto de vista da maternidade típica, né? De filhos que não têm diagnósticos. Então, eu trouxe essa junção, né, de trazer as particularidades da nossa maternidade para essa maternidade consciente, né? Onde a gente vai estreitar a relação com os nossos filhos, melhorar, os nossos filhos vão nos sentir de uma forma muito melhor, e vocês vão ver a transformação no dia a dia deles, é nítido, e a gente também acorda com uma outra vontade, né, de ser mãe, que é o que a gente tem de melhor para dar para os nossos filhos, né? Ninguém aqui quer ser, e tá tudo bem, quem adora fazer as coisas, né, de preparar atividades ali e tal, mas eu sei que a maioria de nós quer ser mãe dos nossos filhos, né? Que é o que a gente nasceu para ser de verdade. E é isso, gente. Muito obrigada. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. O link já está lá. A Liana já colocou lá. E olha, não perca tempo. Vamos continuar nessa caminhada, porque as respostas vêm. E vêm de uma forma muito linda. Então, não tem data, tá?